Olá, muitos têm falado acerca da retomada dos campeonatos estaduais de futebol no Brasil. O Brasil enfrenta um momento muito complicado agora, em que a curva da pandemia ainda está numa ascendente e ainda não atingiu aquela estabilidade. Mas a verdade é que os campeonatos, mais cedo ou mais tarde, recomeçarão, assim como aconteceu em Portugal, na Espanha, na Itália e inicialmente na Alemanha. E o que os times tomaram de precauções deve ser observado também em território brasileiro, como aquela questão de fazer inúmeros testes nesses jogadores, porque muitos que estão contaminados são assintomáticos, ou seja, não apresentam ali nenhum sintoma da Covid-19. E a partir do momento em que um protocolo é designado, obviamente, depois de ouvida uma junta médica e principalmente depois de autorizado ou pelo Ministério da Saúde ou pelas secretarias regionais de saúde, assim que for dado esse sinal verde, é importante que algumas medidas sejam observadas, até mesmo para se poder mensurar quais são os riscos para os clubes e para os atletas. Portanto, vai haver um isolamento de todos esses jogadores e de todos os profissionais do esporte envolvidos para a realização de uma partida. Evidentemente que essa disputa vai ocorrer com portões fechados, sem a presença de público, mas você precisa de um staff ali mínimo, né, entre preparadores, massagistas, equipe médica, jornalistas. Você precisa de toda essa gama de profissionais para que a partida possa ser realizada. O importante, para deixar claro, é que na medida em que houve uma autorização do Ministério da Saúde para a realização, para a retomada das competições, isso faz com que eventual responsabilidade do clube possa ser afastada, porque na verdade a retomada aconteceu depois de uma autorização governamental. É importante deixar claro que no desporto o que se preserva é a sua autonomia, sem intervenção estatal. Mas nesse momento em que atravessamos uma pandemia com consequências nefastas, com inúmeros óbitos, é fundamental que o poder público intervenha, não somente nesse sentido, mas é uma exceção àquela regra geral, até esculpida no artigo 217 da Constituição Brasileira, de autonomia das entidades desportivas e dos clubes. Nesse momento, a participação estatal, portanto, ela é essencial. E nesse momento, evidentemente que o clube também tem responsabilidades, inclusive já disciplinadas pela Lei Pelé, está no artigo 34 da Lei 9.615 de 1998, dizendo que o clube deve obrigatoriamente proceder a todos os exames médicos e clínicos aos seus jogadores. E aí, principalmente nesse momento em que a testagem ela é fundamental e deve ocorrer ali com uma certa frequência, esse artigo mais do que nunca vai ter uma importância fundamental nesse momento. E também é verdade que o atleta, a partir do momento em que houver essa autorização das entidades de saúde estaduais para a realização dos campeonatos, ele não poderá se recusar injustificadamente de participar de treinos e competições. Isso porque o artigo 35 diz que a obrigação, que é dever do atleta, é se apresentar para treinos e competições com as suas condições físicas e psicológicas íntegras. Portanto, é um momento delicado, mas que vai exigir ali esforços tanto dos clubes quanto dos atletas. E esses não poderão se recusar a treinar e a competir depois de cumpridas essas formalidades e observados esses protocolos. Do contrário, esses atletas poderão ser multados, poderão ser penalizados, poderão sofrer multas pecuniárias, advertências pelos clubes ou até mesmo suspensões, porque seria uma caracterização de uma indisciplina ou insubordinação. Dessa forma, o momento é delicado e requer essas concessões de ambas as partes, para que os campeonatos retomem
com a maior segurança para os envolvidos. Obrigado e até a próxima.